E este é um dos temas que merece o comentário de João Cantigas Esteves, convidado deste Closing Bell. Muito boa noite. Mas antes de olharmos para o desemprego e estas propostas para combater o desemprego jovem, deixe-me olhar para a questão europeia. Hoje tivemos a reunião do Banco Central Europeu. Mário Draghi diz que continua preparado para agir, mas para já continua a passar a bola para os governos. Pois, e temos que dizer que faz todo sentido, digamos, essa posição oficial, formal, do Banco Central Europeu, porque, efetivamente, a força principal das correções, do relançamento, de tudo aquilo que tem que ser feito, compete, naturalmente, em primeira linha aos governos, no seu conjunto, se quisermos, e também, individualmente, a cada um deles. De qualquer forma, enfim, não houve novidades do ponto de vista das taxas de juros, manutenção, terá havido alguns comentários no outro sentido, eventualmente de reduzir a própria taxa de juros. Agora, obviamente que não é provavelmente uma boa notícia, isto é, estas taxas de juros muitíssimo baixas revelam que, na prática, os mercados financeiros, o interbancário em particular, continua a não funcionar, enfim, e estás a tentar, via taxa de juros baixa, eventualmente ajudar um pouquinho ao crescimento económico. Agora, também devo dizer que houve, dentro dos participantes, nomeadamente ao nível do BCE, lá está, aquela frase que neste momento é importante, cá estaremos caso... Para o que for preciso. Para o que for preciso, para o que for necessário, e naturalmente pensando, provavelmente, no que está a pensar em Espanha. Ou seja, houve indicações relativamente subtis, embora algumas nem tão subtis quanto isso. Na prática, o que pode estar em causa é haver um novo programa dos chamados LTROs, de financiamento de longo prazo para o sistema bancário. Já, como sabemos, houve dois programas que já tiveram lugar. E, eventualmente, o que pode vir a estar em causa é, se for necessário, e a partir daqui estamos a pensar já no caso espanhol, não apenas do que já está em curso, mas eventualmente se as necessidades forem crescentes, aí naturalmente que os olhares vão novamente voltar-se para o Banco Central Europeu e perceber quais são as alternativas e provavelmente a alternativa será mais um programa de LTRO. Mas isso seria o modo de fazer o tal resgate suave de que se falava hoje à Espanha? Não há muitas alternativas, ou seja, neste momento haverá, digamos, o programa, o conceito, a arquitetura, mais austeridade, menos austeridade. Hoje também, relativamente à Espanha, houve várias vozes que disseram que, mesmo que venha a haver uma necessidade, mesmo que venha a haver até um resgate, é um resgate mais suave, querendo isso dizer, sem talvez o grau de austeridade que estiveram e estão presentes nos programas anteriores, mas, enfim, não deixará de ser um resgate, o que levanta a questão muito, muito central da banca espanhola. Como sabemos, a economia espanhola é uma economia forte, enfim, é um tecido industrial forte, mesmo a nível da banca tem bancos bons, mas há realmente este problema, que está longe de estar resolvido, associado ao imobiliário, que provocou imensas fragilidades no setor bancário. Do setor bancário arrastaram-se, digamos assim, para a esfera pública e, nomeadamente, a dívida pública, mas é efetivamente um programa, ou melhor, um problema espanhol muito, muito centrado na situação que derivou do imobiliário. Nesse sentido, talvez não seja necessário correções tão fortes como tem havido nos programas anteriores. Porquê? Porque, apesar de tudo, a economia espanhola tinha um grau de competitividade acima, digamos assim, de outras economias paralelas, e nesse sentido é que se tem falado, primeiro, de um resgate... É preciso atuar nesta área da banca. Da banca, exatamente. E aí, dificilmente haverá ferramentas diferentes daquelas que já foram utilizadas, que é um novo programa do LTRO. Claro que isso levanta uma questão de fundo, que é até onde é que isto pode ir, digamos, esta abordagem dos bancos centrais, até onde é que podemos levar esta forma de, na prática, estar a criar moeda, imprimir dinheiro e lançar, neste caso, para os bancos, ou mesmo na economia. Eu acho que neste momento merece uma reflexão muito forte, não apenas porque se passa na Europa, mas até também pela contraparte nos Estados Unidos. Como nós vemos também, os americanos, enfim, que fizeram imensos programas do chamado quantitative easing, enfim, e neste momento há um certo consenso que a economia não está a andar. Não reagiu. E, obviamente, essa de facto é uma questão muito, muito de fundo, muito estrutural,
que são medidas que poderão, em termos extraordinários, em termos excepcionais, serem, digamos, adotadas, mas fica de facto esta preocupação se uma saída mais duradoura, mais robusta, mais permanente, pode passar por estes mecanismos, no fundo, de criar moeda, que obviamente tem o seu quê de artificial, porque não há dinheiro. Não é? No caso europeu, aquilo que o Banco Central pode fazer é, de facto, ganhar aqui algum tempo e fazer uma transição até que as decisões políticas europeias entrem em vigor. Daí o São Draghi, decisões que demoram meses. Exatamente. Ou anos. Daí o Draghi, obviamente, devolver, entre aspas, a questão aos países, porque o desafio que se coloca à Europa é muito, muito grande. E é basicamente um problema à escala global de alguma perda de competitividade, digamos assim, face à dita globalização. E é, obviamente, também na globalização um decréscimo da sua importância relativa face aos outros blocos económicos. Neste momento, nós temos um quadro, à partida, muitíssimo bom. A Europa é apenas, e não é pouco, a zona mais desenvolvida economicamente no mundo. Se quisermos, a zona mais rica em termos de blocos económicos. Ainda é. E, portanto, claro que ocupar esse lugar é um lugar muito, muito difícil. Primeiro, de manter face às novas geografias que estão a acontecer. E, obviamente, que depois de estar no topo, só um caminho. É descer. É para baixo. Ora, e é essa digestão que os europeus, primeiro, ainda não estão de todo disponíveis para ter e, sobretudo, fazê-la de forma programada, com algum raciocínio, com alguma, naturalmente, salvaguardando aquilo que é claramente mais importante, mas percebermos, isto, enfim, não é preciso ser economista, para percebermos que a 10, 20 anos de distância, a Europa vai ter um papel no mundo muito diferente daquele que tem hoje e a sua riqueza relativa, o seu peso económico relativo à escala global vai ser menor. Portanto, é disto que se trata. É como é que a Europa vai fazer, digamos assim, esse acerto, essa transição. Pronto, claro que neste momento ainda há aqui um certo equívoco, que é passar a ideia, e isso naturalmente como os políticos é o que fazem e repetem-no, que é ainda, de alguma forma, passar a imagem de que não, está aqui um problema, mas vamos voltar ao que era. Portanto, é esse que é o problema e lá está, relativamente, a Europa vai ter, obviamente, um reajustamento forte. Agora, repito, começamos de um ponto de partida muito bom, em que, enquanto zona económica à escala global, é ainda a mais rica economia, se quisermos, global do mundo. E olhando para Portugal, para esta emissão de dívida, apesar de todos estes problemas, e problemas aqui mesmo na porta ao lado com a Espanha, Portugal hoje não sofreu risco de contágio nesta emissão? Ganhou a tal credibilidade que falava o Ministro da Economia? É uma boa notícia e, desse ponto de vista, eu acho que começa a haver pequeninos sinais e começam-se a repetir que, de facto, alguma credibilidade foi ganha. Eu penso que aí a persistência em cumprir o programa, em não fugir muito às metas, de facto, começam a dar alguns sinais e hoje, mais esta emissão, continuamos naturalmente a falar de emissões de curto prazo, de 6 meses e 12 meses, mas, mais uma vez, as taxas foram já ainda melhores do que nas últimas emissões. Portanto, de facto, parece que aquela questão principal dos mercados financeiros estarem atentos e como é que Portugal está a reagir, etc., naturalmente que há aqui algum abrandamento dessa pressão que era colocada pelos investidores e por quem nos empresta dinheiro e esta colocação, mais uma vez, dá-nos aqui um pouquinho de ânimo na componente mais financeira, contas públicas, cumprimento das metas, cumprimento do plano. E penso que aí, efetivamente, como tem sido dito, nomeadamente novamente pelo Primeiro-Ministro, que esse cumprimento, não fugir muito daquilo que é o plano, também será muito, muito relevante se, daqui a um ano, daqui a algum tempo, quer por questões internas, mas sobretudo pensando mais no tal efeito externo, aí eventualmente termos crédito suficiente para um novo... Para emissões de longo prazo. Ou exatamente, para um apoio, nomeadamente dos países, e eventualmente de mais longo prazo. Naturalmente que ainda estamos um bocadinho longe, embora também as taxas, quer a 5 anos, quer a 10 anos, hoje também caíram, um pouco em contracorrente face ao que se passa em Espanha, mas não há dúvida nenhuma que nessa frente, enfim, tem havido aqui algumas ligeiras... Mas é mais realista pensar nessa altura num novo apoio do que propriamente em voltar aos mercados em setembro de 2013? Eu julgo que não. Pronto, evidentemente que o tempo vai passando, mesmo assim ainda falta um ano, mais de um ano e 3 meses, mais de 15 a 16 meses,
Portanto, eu acho que neste momento ainda não é a altura de inverter ou de alterar, ainda que ligeiramente, o percurso. Há que continuar de forma determinada digamos, a fazer o nosso trabalho de casa e, no fundo, a somar pequeninas boas notícias que vão havendo no passado. E, efetivamente, aquilo que tem sido dito, e esse começará a ser um primeiro sinal, uma vez que, enfim, que estamos a festejar o primeiro aniversário, digamos assim, também, destas grandes alterações que temos tido, aquela ideia que é sempre interessante, naturalmente sendo verdadeira, que já há ali uns sinais um pouquinho melhores do que tínhamos há um ano atrás, o que quererá dizer que, enfim, que estamos eventualmente a tentar inverter de forma definitiva aquilo que é o nosso percurso tão complicado dos últimos anos. E um dos grandes problemas, até identificado pela Troika nesta quarta avaliação, é obviamente o desemprego. Nós aqui já falámos várias vezes das políticas de emprego que foram lançadas ao longo da última década, muitas delas sem resultados práticos. Um programa deste género tem condições para ter mais sucesso? Toca no ponto essencial. Obviamente que neste momento houve uma pressão enorme, quer pela Troika, quer naturalmente pelos parceiros sociais, quer sobretudo pelos portugueses e que estão desempregados, em fazer qualquer coisa. É preciso fazer alguma coisa. E nesse sentido, enfim, o Governo respondeu e trouxe aqui um programa. Agora, toca no ponto essencial e espero que tenha sido pensado e analisado e estudado até o que houve no passado. Porque o problema são dois. É, primeiro, a aplicação prática dos vários programas, e como já vimos aqui, durante a última década tivemos mais de 140, 150 programas de políticas ativas de criação de emprego, e também, como falámos aqui, o resultado não foi positivo. Portanto, aqui há essa questão. Primeiro, a aplicação concreta e depois os resultados. Porque esta questão de atirar dinheiro para cima da economia já se viu que não dá bom resultado. Agora, evidentemente que, em termos excepcionais, algo muito dirigido, algo muito concreto, com objetivos bem definidos, que é muito, muito bem acompanhado e que há, digamos, a certeza de que o programa não tem desvios no sentido, de uma aplicação menos boa desses recursos, é muito, muito importante e eu espero que ao lançar este programa. É verdade que quando olhamos para ele, notamos de facto aqui algumas diferenças face a programas no passado. Primeiro, aqui alguma seletividade de setores económicos, o que revela que, pronto, há aqui a preocupação naquilo que também é consensual hoje, os tais bens transacionáveis, os setores que estão a apostar muito na inovação, no conhecimento, portanto, há realmente aqui, não é um programa completamente generalizado, mas há aqui a identificação de setores que vão, digamos assim, beneficiar. Empresas em processo de internacionalização, por exemplo. Portanto, também achei interessante tocar-se, não é que seja fácil, mas tocar-se também no tema da industrialização e da própria agricultura, com programas específicos a nível de estágios para esses setores de atividade. E até da própria economia social. Também achei interessante haver aqui, trazer, digamos assim, também à colação, que já tem um certo peso, o chamado setor da economia social, que, enfim, já tem algum peso, e então também há aqui medidas específicas para essas entidades, que são entidades importantíssimas já, quer em termos económicos, quer também elas próprias em termos de emprego. Portanto, há realmente aqui alguns aspectos que são importantes e que esperemos que, desse ponto de vista, possam ter mais sucesso do que programas que tiveram no passado. Por outro lado, também há aqui uma preocupação que foi o juntar de duas dinâmicas, que é a dinâmica, digamos, do investimento propriamente dito, do crescimento à questão do emprego, através de uma articulação mais aprofundada com o programa Revitalizar, que também saiu recentemente, e eventualmente podem ser, digamos, também haver aqui algumas sinergias para potenciar. Agora, enfim, tocou no ponto, evidentemente... E a estratégia de apostar sobretudo no emprego jovem é a estratégia certa e é aquilo em que se deve atuar com mais força nesta altura? É um pouco pela força dos números, não é verdade? E embora aqui também há que dizer, e daí a enorme preocupação com este tipo de programas, é que há aqui uma parcela enorme do desemprego que é estrutural. É uma questão do desemprego que tem a ver já com há 10, 12 anos que nós a temos. Já no ano 2000, o desemprego jovem era o dobro do desemprego normal, do desemprego total. Portanto, é uma tendência que já vem. O que quer dizer que a solução final, digamos assim, a solução definitiva para isto, passa, obviamente, pelo alargar e aprofundar todas as reformas estruturais que estão em curso e termos, no fundo, a tal economia sólida por normalidade e não por exceção. Porque nós estamos aqui, claro, são exceções. Vamos agora lançar este programa, tentar criar este emprego, este estágio, mas, obviamente, o que nós precisamos a prazo é lá estar de uma economia normalizada e não ser uma economia que responda apenas a estímulos e a incentivos. Portanto, mas isso, naturalmente, que ainda estamos um bocadinho distantes e aí passa pelas reformas estruturais. Deixe-me dar um exemplo. Neste momento há aqui uma questão que eu, pessoalmente,
acho interessante e até pode ser um teste, que é aquela velha questão da taxa social única, da TSU. Portanto, há aqui, digamos, um ensaio. Como sabe, foi uma iniciativa que apareceu desde o início com o programa da troca. Houve um recuo. Eu tive alguma pena, porque acho que era interessante. É evidente que havia aqui alguma inovação também, mas eu acho que provavelmente devíamos ter ido mais além nesse dossiê. Abandonámos, do meu ponto de vista, de forma muito rápida e prematura, o dossiê da chamada taxa social única, e basicamente porquê? Porque disse logo que era preciso compensar com o aumento do IVA, e aí era muito complicado. Bem, mas enfim, volta, digamos, noutro enquadramento, a questão da taxa social única, que é muito importante, e isto para dizer o quê? Porque uma questão final nestas matérias do emprego é, obviamente, a competitividade, é a produtividade das empresas, é, digamos, elas estarem no mercado global de forma mais competente, e isso também passará, num futuro, do meu ponto de vista, pela componente fiscal. A componente fiscal, toda ela, que naturalmente sabemos, enfim, os contratualismos que temos, não podemos mexer, mas eu acho que, lá está, a tal economia saudável para competir com a Espanha, com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros, vai ter que passar também muito pela fiscalidade, porque, como já sabemos, competitividade, produtividade, ganha-se e perde-se muito pela área fiscal, e aí Portugal, naturalmente, que enfim, ainda terá que ter no futuro muito trabalho a fazer. E não cairmos na tentação de tentar ir à procura da competitividade através dos salários baixos. Corremos esse risco também? Ora bem, essa é uma questão que nós nos arriscamos a que ela aconteça um pouco por si só. Ou seja, quando, por exemplo, nós nos queixamos que hoje em dia, nomeadamente já neste programa de estágios, são muito baratos, os jovens vão ganhar muito pouco. Repare, pode vir a ser uma inevitabilidade, não por decreto-lei, mas exatamente pela força da economia, pela força das empresas tentarem ser competitivas. E essa é algo muito difícil de lidar. Naturalmente que todos queremos um país rico, um país que consiga ter salários interessantes, se possível para todos, e mesmo assim ser competitivo. Agora, também sabemos que quando olhamos para o que aconteceu na última década, quando olhamos para os famosos custos unitários de trabalho, Portugal, de facto, perdeu muita competitividade em termos de custos unitários de trabalho, praticamente face a muitos países da União Europeia e da zona euro, e mesmo, por exemplo, face à Alemanha. Portanto, é um tema, de facto, difícil, é um tema, enfim, onde os políticos gera muita polémica. Mas a questão é que é algo que não é por decreto que se pode fazer, tem que ser a tal economia a aguentar bons salários. E voltamos nós à velha questão da sustentabilidade. Naturalmente, nós precisamos de tudo que é bom. Lá está, queremos manter a Europa primeiro como a primeira zona económica mais rica do mundo, e Portugal com o seu 27º lugar, que também não é mau, enfim, somos o 27º praticamente em 200 países. Portanto, queremos manter essa fasquia. Agora, o problema é sempre o mesmo, é a sustentabilidade para lá estar, para mantermos, digamos, nesse nível. E aí, digamos que isto não é por decreto que se faz, mas esperemos que faz parte do ajustamento da economia. Exatamente. Nós estamos a ajustar a economia. Eu acho que uma questão difícil desta crise é que muitas das coisas más, entre aspas, permita-me, que estão a acontecer, têm que acontecer. Por exemplo, às vezes fala-se muito da questão do consumo. É evidente que tem que haver uma remodelação do padrão de consumo. Já vimos aqui que, por exemplo, as vendas de automóveis caíram. Isso é mau, quando a grande maioria dos automóveis são importados. A gasolina, finalmente, também começou a cair o consumo de gasolina. Isso é mau ou é mau? Portanto, ou seja, há aqui, de facto, padrões que têm que ser revistos, não é verdade? E que podem parecer maus, mas vamos ter que estar noutro patamar de consumo esse, novamente, que seja sustentável e de acordo com aquilo que nós criamos para depois distribuir. E, portanto, ou seja, há realmente aqui, nesta fase, tarefas difíceis, que são duras, que são penalizantes, que são até, como costumamos dizer, sacrifícios, mas, provavelmente, vamos ter que por lá passar, não é? Professor João Cantigas Esteves, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.